Vamos lá, então. Deixa eu só fazer uma recapitulação rápida aqui, pessoal, que eu não tinha colocado para gravar antes. Então, primeiramente, ficou só essa parte aqui. Por quê? Porque como aqui é de 0 até 1, pegou só a parte superior. De 0 até essa raiz aqui é a parte à direita. Então, parte superior e à direita tem que ser o primeiro quadrante. Como aqui era um r ao quadrado, né? Então pegou de 0 a π sobre 2, que é só o primeiro quadrante, de 0 até 1, que é o raio. No lugar do x, eu coloquei r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. No lugar do y, r ao quadrado seno ao quadrado de θ. Aquela manipulação padrão para ficar uma conta mais compacta, então coloquei o r ao quadrado evidências. Isso aqui vai dar 1, sobrou só o r ao quadrado aqui. Aí a conta fluiu. Como é que foi a nossa conta para poder fazer essa integral? No lugar do r ao quadrado, eu coloquei o número u, a letra u, a variável u. Derivei aqui em ambos os lados e voltei para cá. Deu para cortar esse r com esse r aqui, joguei esses dois para fora como sendo o meio, que dividir por 2 é equivalente a multiplicar por meio, e a integral do cosseno é o seno positivo. Voltei para a variável original. No lugar do r ao quadrado, eu vou colocar o número 1, fica 1 ao quadrado, e vou colocar o zero, fica 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, o seno de 0 é 0. Então, a gente pode pegar e descartar esse pedaço aqui. 1 ao quadrado é 1, fica seno de 1. Que não é um valor trivial para você saber de cabeça, mas é possível fazer utilizando a calculadora. Logo, essa conta aqui, isso aqui para a gente é um número. Como é que você integra em relação a θ um número? Quem vai ser a integral de seno de 1 em relação a θ, pessoal? Ou é seno de θ ou você vai multiplicar por θ. Tá certo, escolhe aí. Então, qual seria? Tá certo o que você falou. Qual é uma coisa ou a outra? É seno de θ? Não. Mas, no caso, Então é a segunda. é seno de 1 vezes θ, porque isso aqui é um número. Então, isso aqui não é mais assim uma função, já é um número. Então, é seno de 1 sobre 2 e bota o θ aqui na frente. Tá? Aí, beleza, de 0 até π sobre 2, aí fica seno de 1 sobre 2 vezes π sobre 2 menos 0. Então, fica π seno de 1, só joguei o π para frente por uma questão de opção, sobre quanto? Sobre 4. Aí, quanto que dá isso aqui? Eu não tenho a menor ideia, mas posso perguntar à calculadora e ela faz para a gente. Ó, vou colocar assim, π seno de 1 igual, e vou dividir isso aqui por 4. Dá 0,66 aproximadamente. E a conta acaba aqui. Eu fiz na calculadora separado, dá meio se você colocar seno de θ. Mas você entendeu por que não pode colocar seno de θ, Isabela? Sim, entendi. Porque, na verdade, isso aqui é um número só. Você não pode integrar esse 1 em relação a θ aqui. Tem que interpretar isso aqui como sendo um número só. Você vai começar a ver como é que funciona, pegar o caso mais elementar, passar um exercício, aí na próxima aula eu corrijo aquelas duas que faltaram e continuo o conteúdo. Então vamos colocar um título aqui, integral tripla. Certo? Vamos lá então. Beleza, está gravando já. Tá. Ok, então, vamos lá. A conta aqui é o seguinte, pessoal, quando você fala em integral tripla, é basicamente você calcular uma integral a mais. Você tem a integral dupla, a integral simples, a integral tripla é quando você acaba calculando uma integral a mais. A ideia é muito simples.
Tem aqui a definição padrão, vou passar para vocês, a gente faz o cálculo em cima dessa definição padrão. Teorema. Seja G uma caixa retangular dada por 0, por A, aliás, menor ou igual a x, menor ou igual a b, C, menor ou igual a y, menor ou igual a d, e K, menor ou igual a z, menor ou igual a L. Então, se f for uma função contínua em G, temos dois pontos. Que essa integral aqui a integral, no caso, sobre a caixa G, vai ser você calcular cada integral em seu respectivo momento. Como aqui no caso são valores de z, você vai integrar em relação a z primeiro, depois em relação a y e depois em relação a x, já que isso aqui era valor de z, aqui de y e aqui de x. A ideia, pessoal, basicamente é você calcular uma integral a mais, não tem nada além disso não. Vamos fazer uma conta aqui que a ideia é relativamente simples, quer ver? Calcule a integral tripla. Pessoal, olha só, essa conta aqui especificamente, ela tem assim, o valor de x sendo menos 1 e o valor, o primeiro valor de x sendo menos 1 e o segundo valor de x sendo 2. Depois o y de 0 até 3 e o z de 0 até 2. Nesse caso aqui eu vou começar a montar por z e por y. Por quê? Porque dessa maneira, como essa componente aqui, que é a primeira, é 0, a conta vai ficar mais fácil para fazer. Então eu vou colocar aqui, ó, que é uma integral de menos 1 até 2, depois uma integral de 0 até 3 e uma integral de 0 até 2. Vou colocar o 12, x, y ao quadrado, z ao cubo, dz, dy e dx. Por quê? Porque esse valor aqui foi do z, esse aqui foi do y e esse aqui foi do x. Então, a primeira parte aqui é a gente pegar e calcular quem que é essa integral em relação a z. Então, se eu vou integrar em relação a z, o que não for z, eu pego e repito. Integral de 12x y ao quadrado z ao cubo em relação a z vai dar 12x y ao quadrado z à quarta sobre 4. Então, o primeiro passo foi integrar em relação a z, tá certo? E o restante eu peguei e repeti. O que que dá para fazer agora? Deixa eu vir aqui do outro lado. Dá para fazer o seguinte, deixa eu só escrever essa conta aqui, senão eu não consigo progredir.
Olha só, essa conta aqui, eu posso vir aqui e fazer o seguinte. Inicialmente, dá para cortar esse 4 aqui com esse 12 aqui, vai ficar valendo de 3. Aí dá para jogar o 3 para fora. Eu vou substituir no z, porque a primeira integral foi em relação a z. Moral da história, pessoal, esse 0 à quarta aqui vai dar 0 mesmo. 2 à quarta aqui vai dar, no caso, 16. E dá para jogar para fora e multiplicar por 3, que vai dar, então, 3 vezes 16, 48. E eu vou calcular agora a integral de x, y ao quadrado dy dx. Então, percebam só que é só calcular a integral na ordem que aparece. A próxima integral aqui vai ser em relação a y, então vai dar o quê? Vai dar 48. Integral do y ao quadrado em relação a y vai dar x, y ao cubo sobre 3. Aí dá para cortar esse 3 aqui com esse 48, ele acaba voltando a ser 16 aqui. E como eu integrei em relação a y, eu vou substituir no y agora. Aqui vai dar 0, vai sobrar então só essa parte aqui. 3 ao cubo vai dar 27. Então fica essa integral aqui, de 16, integral de menos 1 até 2 de 27x dx. A integral de 27x vai dar, no caso, o quê? 27x ao quadrado sobre 2. Corto 16 com 2, que dá 8. Oito vezes 27, deixa eu ver aqui quanto que dá. Dá 216. 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1. 4 menos 1. Aí fica 216 vezes 3. 648, então. Então, perceba que basicamente o que eu fiz foi calcular a integral uma vez a mais. Nada além disso. Pessoal, pelo horário, tá? Pelo cansaço, já está bom por hoje. Eu vou passar uma atividade. Aí na próxima aula eu corrijo. Essa atividade que eu vou passar hoje é aquelas duas que ficaram pendentes, então. Eu gostaria que vocês fizessem para casa para treinar, da página 1062, número de 1 a 4. Bom, alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, ainda nessa aula? Ninguém? Então eu paro por aqui. E na sexta-feira a gente faz aula, então, de métodos numéricos usando o Octave, tá bom? Daqui a pouco eu mando para vocês as fotos e os vídeos, então. Pessoal, então, até sexta-feira. Até logo.